Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o primeiro verso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela chegou até nós, ó Deus, porque podemos, Senhor, lê-la, podemos estudá-la, Senhor, e meditar nela. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de conhecer mais de ti, Senhor. Apresentamos, Senhor, diante de ti as nossas vidas, Senhor, que o Senhor, nesse momento, ó Deus, possa nos afastar, Senhor, de qualquer distração, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, como já foi orado, estejam cativas, Senhor, abertas a ti, para que possamos, ó Deus, ser moldados segundo a imagem do teu Filho. Fala conosco, Senhor, e edifica, Senhor, a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Aproximadamente 15 anos se passaram desde o dia em que Paulo conheceu o jovem Timóteo. Timóteo era filho de Eunice, neto de Lóide, e ele conheceu Paulo na cidade de Listra. Timóteo, ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia. E por causa de que sua mãe era judia, ele tinha conhecimento desde a infância das Sagradas Escrituras. E ele era ensinado nela. A partir do dia em que deixou sua casa, lá na cidade de Listra, para seguir Paulo e ajudar Paulo na missão de propagar o Evangelho, Timóteo fez de um tudo. Ele edificou a igreja na Macedônia, junto com Silas, quando Paulo precisou fugir daquela região. Ele ajudou, participou da proclamação do Evangelho e da plantação das igrejas de Éfeso e de Corinto, duas das igrejas mais importantes do início ali da era cristã. Timóteo esteve com Paulo durante sua prisão em Jerusalém e também durante sua prisão domiciliar em Roma, período no qual Paulo escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Timóteo ficou também para pastorear a igreja de Éfeso quando Paulo saiu da prisão domiciliar em Roma e foi para sua quarta viagem missionária. De fato, com respeito ao serviço, Timóteo era alguém totalmente dedicado na proclamação do Evangelho. Ele era um servo fiel do Senhor. Só que depois de tanto serviço, de tanto fazer, de tanta missão juntos, Paulo e Timóteo encontram-se separados, encontram-se distantes nesse momento. Paulo estava em Roma, na sua segunda prisão. Dessa vez não era uma prisão domiciliar e desta vez Paulo não sairia mais com vida, ele seria morto e ele já estava ciente disso. Só que Timóteo estava em Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso, a igreja que ele ajudou Paulo a plantar. E toda essa situação não era animadora para Timóteo, porque enquanto Paulo estava preso em Roma, à beira da morte, a igreja de Éfeso, que Timóteo pastoreava, estava sendo ameaçada externamente pelo Império Romano, pela perseguição, só que também internamente, pelas falsas doutrinas que os falsos mestres ensinavam. E diante de tudo isso, Paulo então exorta Timóteo, nessa segunda carta que ele direciona a Timóteo, a ficar firme. Paulo sabia que Timóteo tinha uma personalidade tímida e, por causa disso, ele precisava encorajar o seu filho na fé. Portanto, logo no capítulo 1, antes do texto em que lemos, Paulo vai usar diversos verbos do imperativo, diversas ordens para Timóteo, para que Timóteo permanecesse fiel. Por exemplo, no verso 6 do capítulo 1, Paulo exorta e dá uma ordem para que Timóteo reavive o dom de Deus que estava nele.
No verso 8, Paulo diz para que Timóteo não se envergonhasse do testemunho do nosso Senhor. Ainda no verso 8, Paulo diz para Timóteo participar com ele dos sofrimentos a favor do Evangelho. No verso 13, Paulo dá outra ordem para Timóteo manter o padrão das sãs palavras. E no verso 14, Paulo exorta Timóteo a guardar o bom tesouro que lhe fora confiado. Portanto, o propósito principal de Paulo nessa carta é exortar Timóteo a permanecer fiel e firme na fé. Fiel e firme na doutrina que ele havia aprendido do próprio Paulo. Fiel e firme na proclamação do Evangelho e no ministério que ele havia recebido do próprio Deus. Só que para fazer isso, Timóteo precisava de poder. Timóteo precisava de força. Mas esse poder não era o poder humano que o Império Romano tinha, por exemplo. Não era o poder bélico, o poder militar. Também não era o poder, provavelmente, que os falsos mestres tinham, o poder da retórica, da influência, do convencimento. Não era esse poder que Timóteo precisava. Para permanecer firme e fiel a Deus, Timóteo precisava do poder do Espírito. Porque a perseverança dos filhos de Deus não é conquistada na força do braço humano. A perseverança dos filhos de Deus é conquistada pelo poder de Deus. E foi assegurada pelo poder de Deus quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como Martim Lutero uma vez cantou: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Timóteo precisava desse poder, eu preciso desse poder, vocês precisam desse poder, nós precisamos desse poder. Então, diante desse contexto, Paulo escreve para Timóteo: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O verbo fortificar aqui no verso 1, que Paulo usa, está no modo imperativo. O modo imperativo é aquele modo da língua, tem na língua grega e tem na língua portuguesa. É quando a gente dá uma ordem. Quando alguém diz, faça isto, esse verbo fazer está no imperativo. Mas o interessante é que esse verbo fortificar é uma ordem, está no imperativo, mas está na voz passiva. O que é que significa isso? E por que isso é importante? Quando um verbo está no modo imperativo, mas na voz passiva, é quando eu recebo uma ordem, só que eu não vou ser aquele que vai executar a ordem. Outra pessoa vai executar sobre mim. Por exemplo, eu sei que muitos aqui têm filhos pequenos, ali 3, 4, 5, 6 anos. E normalmente nessa idade os filhos ainda não se arrumam sozinhos, né? Eles não tomam banho sozinhos, eles não se vestem sozinhos, não calçam o sapato sozinho. Normalmente os pais fazem isso. E aqueles que não têm mais filhos nessa idade, mas que têm filhos, já fizeram isso uma vez na vida. E aí, se você está nessa fase e você está aqui hoje à noite, há cerca de umas 2 horas atrás, provavelmente, digamos, que a mãe chegou assim para o filho, e, por exemplo, eu vou dizer que é um filho homem, vou considerar que é um filho homem, e a mãe disse assim: menino, vai se ajeitar para a gente ir para a igreja? Como o filho é homem, vamos considerar então que quem ajeita ele é o pai. O que é que o filho então vai fazer, se for um filho pequeno? Ele vai para o pai e vai dizer: mãe mandou eu me arrumar. Aí o pai já sabe, tem que dar banho no menino, tem que vestir o menino. O verbo, a situação aqui é semelhante a esse fortifica-te. A ordem da mãe foi uma ordem, ela disse: vai se arrumar. Estava no imperativo. Só que quem ia arrumar o menino não era ele. Não era ele quem ia se arrumar, era o pai. Ou seja, era uma ordem que ele devia obedecer, ele tem a responsabilidade e o dever de obedecer. Só que quem ia executar a ordem sobre ele era outra pessoa. Esse é o imperativo na voz passiva que Paulo escreve para Timóteo. Mas por que isso é importante? Porque a força que nós precisamos, o poder que nós precisamos, não vem do nosso interior. Quando Paulo escreve para Timóteo: Timóteo,
fortifica-te na graça, é diferente de quando a gente vai para uma academia e levanta pesos para ficar forte. E ali a gente está fazendo esforço, a gente está executando. Só que quando se trata de fortificar-se na graça, a força não vem de nós, vem de Deus. É uma ordem que nós temos, fortificarmos na graça. Só que quem fortalece, quem executa a ação sobre nós, é Deus. A força vem de Deus, mas nós temos a responsabilidade e o dever de buscar esta força. É nossa responsabilidade se colocar aos pés do Senhor e dizer: eis-me aqui. Mas é Deus quem vai nos fortalecer. É a obra de Deus em nós que nos dá o poder que necessitamos para desenvolver a nossa salvação. A Bíblia não diz: Deus está operando em vocês para realizar os bons propósitos deles. Portanto, fique na cama. Fique lá na rede que Deus vai desenvolver a salvação e vai operar em vocês. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz: desenvolvam a sua salvação, porque Deus está operando em vocês. A obra de Deus não torna o nosso trabalho, o nosso esforço desnecessário. Ele torna o nosso trabalho possível. É nosso dever buscar a Deus. Na verdade, é da natureza do cristão buscar a Deus. Então, Paulo diz a Timóteo: fortifica-te. A força não vai vir de você, mas você tem que buscar a força. É seu dever, é sua responsabilidade. E na sequência, Paulo diz a fonte desta força. Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo diz que a graça está em Cristo. Mas o que significa dizer que a graça está em Cristo? Vamos olhar para os versos 9 e 10 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta, porque nós vamos ler outras passagens também nessa noite. No verso 9, a partir do verso 9 do capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo diz assim: Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Aqui, nós lemos que, por causa da graça, conforme a graça de Deus, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Paulo diz que não fizemos nada para merecer este chamado ou esta vocação, porque não foi segundo as nossas obras. Agora, percebam que Paulo diz: este chamado ocorreu conforme a própria determinação do Senhor e sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Novamente, assim como no verso 1 do capítulo 2, Paulo fala que a graça está em Cristo. Mas essa graça, segundo esse verso, só um minuto. Esta graça, segundo este verso, nos foi dada antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo, Deus sabia do nosso pecado e sabia que jamais poderíamos atender ao chamado da sua santa vocação. E então Ele decidiu nos salvar e nos chamar para esta santa vocação, independentemente das nossas obras, mas por sua graça. Mas não somente isso, Deus também determinou que esta graça iria ser executada, iria ser derramada sobre nós por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, que iria se despir da sua glória, encarnar e viver uma vida de perfeita obediência, iria morrer crucificado, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Por meio desta obra de Jesus, Deus então poderia salvar e chamar para si um povo com uma santa vocação, de maneira justa e ao mesmo tempo misericordiosa. Tudo isso nos foi dado, assegurado em Cristo, porque é Ele quem executa esta obra, antes dos tempos eternos. Antes que houvesse tempo, antes que existisse tempo, antes de Gênesis 1:1, esta graça nos foi dada.
Mas Paulo afirma no verso 10 que ela nos foi dada antes dos tempos eternos, mas que ela foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador. A graça que nos foi assegurada, a graça que nos foi dada antes da fundação do mundo, foi manifestada diante dos nossos olhos pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, João escreve que vimos o Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade. Aquele que é eterno, que nos conheceu quando ainda nem existíamos, como Davi escreve no Salmo 139. Ele veio ao nosso encontro. É por isso que a graça é dita em Cristo, porque ela foi planejada e determinada desde os tempos eternos por meio da obra de Jesus e foi manifestada por meio da vida de Jesus. A graça foi garantida para nós por meio da obra perfeita de Jesus. Diferentemente do que se escuta por aí, não é Maria que é cheia de graça, é Jesus que é cheio de graça. Ele é a fonte de toda graça. E é só por meio dele que eu e você podemos ter acesso a esta graça, que salva, que perdoa e que liberta. É ele, a graça está nele, não há em nenhum outro lugar, não há em nenhum outro canto, não há nenhuma outra pessoa. É nele, somente nele que habita a graça. Então, nós sabemos que devemos buscar ser fortalecidos na graça. E que esta graça só há em Cristo Jesus. Só que o verso 1 do capítulo 2 não fala da graça em termos de perdão. Percebam bem que Paulo não está falando da graça em termos do favor imerecido de Deus no verso 1. Ele está falando da graça em termos de poder. Ele nos ordena, fortifica-te na graça. A graça aqui significa poder. Mas como assim? Nós sabemos, a graça é o favor imerecido de Deus. Mas além disso, a graça também é o poder de Deus. Como? Para isso, eu disse aos irmãos que nós iremos passar por algumas passagens. Para isso, nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Para entender como a graça, ou por que a graça é poder, olhemos para os versos 5 e 6 do capítulo 2 de Efésios, onde Paulo escreve: estando nós mortos em nossas transgressões, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Paulo está descrevendo a obra da salvação em nós. E Paulo, segundo esses versos, a obra da salvação consiste no fato de que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Só que no momento em que Paulo está descrevendo esta obra salvadora, esta obra grandiosa, ele coloca a seguinte expressão: pela graça vocês são salvos. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que esta obra de salvação é feita pela graça. É pela graça que o crente passa da morte para a vida. Pela graça, Deus nos ressuscitou da morte e do pecado e nos fez assentar junto com Cristo nas regiões celestiais. É pelo poder da graça. Somente com base nesse texto, nós já poderíamos concluir que a graça de fato é poderosa. Pois uma obra tão poderosa como essa não poderia ser feita se não fosse algo poderoso agindo. Esta obra é tão poderosa, irmãos, que o mundo não consegue entender. A obra de salvação não é compreendida, entendida, nem explicada pelo mundo. Eu acredito que todos aqui que são crentes já devem ter passado por algum momento em que um familiar, um amigo, um parente, alguém próximo de você, certa vez, depois da sua conversão, olhou e disse: tu fazia isso, isso e isso, agora quer ser santo?
O mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender como alguém que era viciado em álcool, em droga, em pornografia, alguém que era adúltero, como esta pessoa passa a viver numa vida de santidade. O mundo não entende, não compreende. Mas nós entendemos e compreendemos. Porque nós desfrutamos dessa obra. Nós experimentamos. Se alguém aqui é cristão, possa ser que você não tenha sido viciado em álcool, nem em droga, nem em pornografia, nem tenha sido adúltero. Pode ser que você não tenha. Pode ser que você tenha nascido aqui no meio cristão, se converteu genuinamente aqui e está aqui até hoje. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas você entende e compreende que esta graça poderosa lhe alcançou em determinado momento. Porque você sabia do seu pecado e você sabia de onde Deus lhe tirou. Então, só por causa destes versos, nós já podemos compreender que a graça de fato é poderosa, porque foi por meio dela que Deus nos salvou. Só que, para a gente entender ainda mais, vamos olhar o verso 20 do capítulo 1 de Efésios. No verso 20, Paulo escreve que ele, e aqui ele está falando de Deus, o Pai da Glória, segundo o verso 17, o Pai da Glória exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Vamos comparar o verso 20 do capítulo 1 de Efésios com o verso 6 do capítulo 2. Aqui na minha Bíblia fica na mesma página, então fica bem fácil a comparação. Verso 20 do capítulo 1. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Verso 6 do capítulo 2 agora. E juntamente com ele nos ressuscitou, Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e juntamente com Cristo nos ressuscitou. Verso 20 do capítulo 1 ainda. Fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Verso 6 do capítulo 2. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A única diferença entre os versos é que Cristo está à direita do Pai porque Ele é Deus. Porque Ele desfruta de uma relação com o Pai e com o Espírito que nós não desfrutamos. Ele é Deus, nós não somos. Por isso Ele está acima de todo nome, principado, potestade e poder. Mas Ele está nas regiões celestiais. Ele foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus. Mas nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. E nós também estamos nas regiões celestiais em Cristo, pela graça. Percebam que o que Paulo chama do poder de Deus, no verso 20 do capítulo 1, ele chama de graça no verso 5 do capítulo 2. O poder de Deus foi exercido sobre Cristo e a graça foi exercida sobre nós. Em outras palavras, o que Deus realizou em Cristo, Ele também realizou nos crentes por causa de Cristo. Por causa da graça que havia sido assegurada desde os tempos eternos, como Paulo vai falar para Timóteo. A graça é tão poderosa que nós, que antes estávamos mortos no pecado, fomos vivificados e unidos a Cristo, de tal forma que agora nós recebemos a nova natureza de Cristo e estamos nas regiões celestiais com Ele. Os crentes, portanto, compartilham da exaltação de Cristo, o que significa que, por causa do poder de Deus exercido sobre Cristo, poder este que o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou a uma posição acima de todo nome, este poder também foi exercido sobre os crentes, fazendo com que eles estejam unidos a Cristo. Por causa desta união, os crentes não vivem mais debaixo da autoridade do diabo, nem do mundo, nem da carne. O poder de Deus nos libertou e nos transferiu da antiga dominação do mundo, do diabo, do pecado, para o senhorio, para o reino de Cristo. E agora nós não mais sucumbimos debaixo dos desígnios do maligno, porque o Senhor a quem estamos unidos possui toda a autoridade no céu e na terra. Nós estamos unidos a Cristo. É isto que Paulo está ensinando para nós através da poderosa graça de Deus. Quantas aplicações nós podemos tirar disso? O próprio Cristo disse: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. A evangelização é uma aplicação
da união com Cristo. Só evangelizamos porque estamos unidos a Cristo e agora nós recebemos, nós somos alvos desse poder de Deus. Outra aplicação também é que agora nós não mais vivemos oprimidos por hostes espirituais do mal, nem por espíritos malignos, nem pelo pecado. Nós não mais vivemos oprimidos por estas coisas, porque Cristo tem toda a autoridade, todo o poder acima de todo principado, potestade, domínio e nome, e nós estamos unidos a Ele. O poder de Deus garantiu isso. Por causa dessa união, nós também temos coragem para defender a verdade. Por quê? Como Paulo escreve aos Romanos, se Deus é por nós, se Deus está conosco, se estamos unidos a Cristo, quem será contra nós? O que poderá nos fazer o maligno? Nada. Se isso não está sendo experimentado e vivido por algum de nós precisamos nos fortalecer na graça, porque ela é poder, e nós precisamos relembrar a nossa alma a preciosa verdade de que ela está unida a Cristo. Portanto, a graça é poder, é poderosa. E como Paulo ora no verso 19 de Efésios capítulo 1, nós precisamos conhecer a suprema grandeza desse poder sobre nós. Nós precisamos conhecer, saber a eficácia da força desse poder. Nós precisamos experimentar, como tem no tema da consciência cristã, nós precisamos viver neste poder, no poder do Espírito. Como o próprio Paulo afirma em Filipenses capítulo 3, versículo 10, nós precisamos conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. A graça não apenas perdoa os nossos pecados, ela também fortalece as nossas ações. Como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, a graça de Deus que me foi concedida não foi em vão, antes eu trabalhei. A graça fortalece e dá poder para que possamos cumprir os desígnios de Deus para nós. Mas a pergunta que fica então é como nos fortificar na graça? Como cumprir este mandamento que Paulo escreve para Timóteo e que nós agora já conhecemos que precisamos? Como nós podemos nos fortificar na graça? A resposta é pelos meios de graça. E são nesses meios que eu gostaria de focar no restante do tempo. Meios de graça são os meios que Deus nos concedeu para que venhamos a ser fortalecidos na graça, para que venhamos a beber da fonte da água da vida. Esses meios não conquistam a graça de Deus, mas eles apenas transmitem a graça que está em Cristo para nós. Diferentemente da doutrina da Igreja Católica, nós não acreditamos que os meios de graça conferem graça ou dão graça, independentemente se a pessoa crê ou não. Não. A graça, os meios de graça só transmitem graça para aqueles que estão em Cristo, que estão unidos a Cristo. Mas quais são esses meios? E como assim eles são meios de graça? Pense nos meios de graça como a parada do ônibus. Aqui na calçada da igreja tem uma parada de ônibus, né? Todo mundo já viu? Pronto, tem uma parada de ônibus aí na igreja. Digamos que você quer pegar o 909 para ir daqui do Médici até o centro, certo? Você vai sair da sua casa, digamos que você vai sair da sua casa e vai parar nessa rua aqui, subindo, nessa rua aqui que é perpendicular. Não, né? Você vai para onde? Você vai para a parada de ônibus, né? Todo mundo em sã consciência vai para a parada de ônibus esperar o ônibus. Os meios de graça funcionam da mesma forma. Eles representam os meios, os locais que Deus determinou, que Ele prometeu usar para derramar sobre nós graça. Portanto, nós precisamos tão somente ir até esses meios e nos colocar com um coração sincero e dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas que meios são esses? Na teologia, os teólogos mencionam vários meios de graça, como ceia, batismo, jejum, vários meios. Mas eu gostaria de falar apenas sobre 3 deles.
palavra, oração e comunhão. E eu gostaria de observar a importância destes meios para nós, através do ministério de Jesus e em como Jesus usou eles. O primeiro meio de graça que eu gostaria de me ater é a palavra, a leitura e meditação da palavra. Na minha opinião pessoal, eu acredito que este é o meio de graça mais importante. Irmãos, a gente não pode olhar para este livro e considerá-lo como qualquer coisa. Não podemos. As palavras contidas neste livro são a própria palavra revelada de Deus. As palavras contidas neste livro são o que Deus quis revelar a nós sobre o seu ser, sobre a sua vontade. Nós não podemos tratá-lo como qualquer coisa. O Deus eterno, onisciente, onipresente, onipotente, Ele falou na língua dos homens de forma compreensível. Vocês conseguem compreender isso? Deus não é como nós, Ele não tem uma... Deus não fala, Deus não é brasileiro. Isso é heresia, Deus não é brasileiro. Mas Deus falou de forma compreensível para nós, para conhecermos a Ele. Portanto, não podemos tomar essa palavra como qualquer coisa. Ela é preciosa demais. Talvez a meta mais importante que poderíamos definir, ainda está no início do ano, não sei quem fez suas metas aí para 2024, mas talvez a meta mais importante que poderíamos definir para esse ano e para toda a nossa vida, seja ler e meditar na palavra de Deus diariamente. Porque o próprio Jesus, que é o verbo de Deus, diz que esta palavra é espírito e vida. O autor aos Hebreus diz que ela é mais afiada do que espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de separar juntas e medulas e dividir a alma e espírito. Deveríamos colocar, portanto, como meta, sermos como o homem do Salmo 1. Alguém que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Eu disse que eu gostaria de tratar sobre a importância dos meios de graça, olhando para como Jesus usou eles no seu ministério. E eu queria pedir então que os irmãos fossem para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. E enquanto os irmãos se direcionam para lá, eu gostaria de comentar que nós não encontramos nos Evangelhos muitas passagens que mostram Jesus lendo as Escrituras. Diferentemente das passagens em que nós encontramos que Jesus se retirou para o monte para orar, nós não encontramos muitas passagens mostrando que Jesus lia as Escrituras. Mas isso não significa que Jesus nunca leu as Escrituras. Ele leu. E ele sabia delas profundamente. Em Lucas 2, dos versos 41 a 52, está o relato de Jesus no templo, quando Jesus era menino. E nós não vamos ler todos os versos, mas o contexto aqui é que Jesus, na época com 12 anos, ele foi até Jerusalém, junto com José e Maria, para celebrar a Páscoa. E lá, após a festa, ele se separou dos seus pais e eles se perderam. E aí os seus pais só vieram perceber, José e Maria só vieram perceber a ausência dele 3 dias depois. E aí, quando eles encontram Jesus, está relatado no versos 46 e 47, eles encontram Jesus no templo. E Jesus estava assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. No último verso do capítulo 2, no verso 52, Lucas escreve o seguinte: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos ter em mente que Jesus era 100% humano. Ele era 100% Deus e também 100% homem. Não era dividido 50-50, não. Ele era 100% Deus, 100% homem. Nós precisamos entender também que Jesus não nasceu conhecendo as Escrituras. Como assim? Jesus era 100% homem. Isso significa que Jesus, quando ele tinha 2 anos, ele não sabia toda a Escritura, não. Ele era 100% homem. E por ele ser 100% homem, ele precisou, como Lucas escreve, crescer em sabedoria, estatura e graça. Eis aqui um grande mistério, irmãos.
B.B. Warfield, ele certa vez resumiu esse mistério da seguinte forma: porque ele é homem, ele é capaz de crescer em sabedoria. E porque ele é Deus, ele é desde o início a própria sabedoria. A Bíblia ensina que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, em Hebreus capítulo 13. Só que em Lucas capítulo 2, nos é relatado que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Não há nada quase tão difícil na Bíblia do que entender a pessoa de Jesus. Duas naturezas distintas, mas inseparáveis em uma pessoa, em uma mesma pessoa. 100% homem, 100% Deus. Por ser Deus, não mudava. Por ser homem, crescia em estatura e graça. É um grande mistério. E não é meu objetivo aqui desvendar esse mistério. Certo? Mas em sua natureza humana, Jesus precisava crescer em sabedoria, estatura e graça. Ele precisava aprender. Ele tinha 12 anos. Mas por que Jesus encantou esses homens? Como o pastor R.C. Sproul disse, quando Jesus lia e meditava nas Sagradas Escrituras, ele tinha maior entendimento do que nós jamais teremos. Não porque ele era Deus, mas porque ele não tinha pecado. O pecado afetou não apenas a nossa moral, aquilo que fazemos, ele afetou também a nossa cognição, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso intelecto, a nossa razão. Nossas mentes, assim como as nossas ações, são caídas e mortas por causa do pecado. Só que a mente de Jesus não era. Vocês conseguem imaginar uma mente de um rapaz de 12 anos que nunca conheceu a mínima influência de pecado em toda a sua vida? Vocês conseguem imaginar a mente de um rapaz de 12 anos cujo pensamento não foi nem um milésimo de segundo sequer influenciado pelas trevas? Vocês conseguem imaginar a mente de um menino de 12 anos que, em cada minuto dos seus 12 anos, amou a Deus verdadeiramente com toda a sua vida? Jesus não precisava confiar e repousar em sua natureza divina para surpreender os mestres da lei com 12 anos. Ele poderia fazer isso usando sua perfeita humanidade. Não era como nós vemos músicos olhando para crianças de 5, 10 anos, tocando e cantando de forma espetacular. Não era assim a reação dos mestres da lei. Porque essa criança de 5, 10 anos, ela também nasceu no pecado, como a Bíblia nos ensina. Ela conheceu a influência do pecado, mas Jesus nunca conheceu. Ele tinha 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos e ele nunca conheceu a influência do pecado. Ele conhecia a Deus como uma criança de 12 anos jamais vai conhecer, como um adulto como nós jamais vai conhecer. Agora pense no seguinte: Jesus não morreu com 12 anos. As evidências históricas relatam que ele morreu aproximadamente com 33. Imagine aí que esse homem continuou a crescer em sabedoria, estatura e graça, sem influência do pecado, amando a Deus verdadeiramente durante os próximos 18 anos até começar seu ministério. Ele estava crescendo em sabedoria, ele estava crescendo em graça, em conhecimento. Quando Jesus tinha 30 anos, as pessoas diriam: ele não é como os mestres da lei. Ele fala como quem tem autoridade. Ele não é como os fariseus. Se ele surpreendeu a todos em seu conhecimento aos 12 anos no templo, imagina o que foi ouvir os ensinamentos do próprio Cristo aos 30 anos. Ele crescendo em graça, estatura e sabedoria, sem a mínima influência de pecado. Mas o que é que isso tem a ver com a importância de lermos a palavra? O que é que isso tem a ver com os meios de graça? Tem tudo a ver. Porque se o nosso Salvador, sendo plenamente homem, sem pecado, cresceu em graça e sabedoria diante de Deus, mediante a leitura e meditação das Sagradas Escrituras, ele estabeleceu para nós o padrão. Ele estabeleceu para nós o padrão até mesmo da leitura da palavra. Jesus, com 12 anos, crescia em graça, estatura e sabedoria. Eu tenho 25. Eu, com 25, eu não tenho nenhuma desculpa para dizer: eu não vou crescer em graça, estatura e sabedoria. Eu tenho que buscar. Jesus estabeleceu esse padrão. Será que nós não carecemos muito mais de ler e meditar nesta palavra do que o nosso Senhor Jesus? Nós que somos
pecadores, não carecemos e necessitamos muito mais de buscar intimidade com Deus através da palavra? Logo no início do seu ministério, logo após ser batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Está lá em Mateus 4. Um dos pontos mais interessantes nessa passagem é que Jesus rebateu todas as tentações do diabo usando a palavra de Deus. Usando, está escrito. Está escrito. Por que Jesus fez isso? Por que ele foi capaz de fazer isso? Porque ele conhecia as Escrituras a fundo. E quanto a nós? Como iremos combater as tentações do mundo, da nossa própria carne, do diabo, se nós não buscarmos conhecer esta palavra? Como queremos glorificar a Deus, se nem mesmo nos damos ao esforço de buscar conhecer a sua vontade para nossas vidas, mediante a meditação da palavra? Como esperamos não sucumbir diante das dificuldades da vida, quando a nossa fé é tão fraca, porque justamente não meditamos na palavra? Não há outro caminho, irmãos. Precisamos nos fortificar na graça. E a primeira maneira de fazermos isso é mediante a leitura e meditação na palavra. Nós precisamos nos alimentar de Cristo diariamente. O café da manhã que você tomou hoje não vai fortalecer você para o resto da semana, não. Você também precisou almoçar, não foi? Você também vai precisar jantar, provavelmente, tomar café amanhã. Da mesma forma, a devocional que você fez semana passada não serve para o resto do mês todo, não. A oração e a leitura da palavra, a devocional que você faz no dia 1 do mês, não vai valer para o mês todo, não, para a semana todinha, não. Nós precisamos nos alimentar diariamente, como o Salmo 1 diz, dia e noite. Precisamos vir até esta palavra, porque foi a revelação de Deus para nós, para buscar nela forças e alimento para nossas almas. Muitos vão a muitos lugares procurando ouvir a voz de Deus. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra e o busque em oração com um coração sincero, que você vai ouvir a voz de Deus. Ele determinou que falaria através da sua palavra. Esse é um meio de graça que Deus determinou. Da mesma forma, se você quiser ir para o centro, você não vai procurar em outro canto, não. Você vai para a parada. Quer graça, quer ouvir a voz de Deus, quer ser fortalecido? Vá para a palavra. É isso que nós precisamos fazer. O segundo meio de graça que eu mencionei é a oração. E, por causa da hora, a gente vai para o texto de Mateus 26, porque nele nós vamos observar os próximos dois meios de graça, a oração e a comunhão. Em Mateus 26, nós vamos nos atentar a partir do verso 36, que relata Jesus no Getsêmani. A partir do verso 36, nós lemos que Jesus, após cear com os discípulos, se dirigiu até o Getsêmani e lá se retirou para um lugar mais reservado a fim de orar. Orar durante as madrugadas da noite, durante as vigílias da noite, era um hábito comum de Jesus. Como eu falei anteriormente, embora não encontremos muitas passagens mostrando Jesus lendo as Escrituras, nós encontramos diversas passagens mostrando Jesus orando durante as madrugadas sozinho. Nós vemos isso em Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 14. E também era prática de Jesus sempre se retirar para orar antes de tomar grandes decisões. Como o presbítero Alessandro leu na devocional do último culto de oração, antes de escolher os apóstolos, Jesus se retirou na noite anterior, sozinho, e foi orar. E também aqui no Getsêmani, 24 horas aproximadamente antes de ser morto, antes de morrer pelos nossos pecados, recebendo a ira de Deus, Jesus se retirou para orar. E a partir desses versos aqui em Mateus 26, e de outros que falam sobre a vida de oração de Jesus, nós aprendemos algumas lições muito importantes para nós acerca da oração. A primeira lição que aprendemos é que não há relacionamento com Deus sem oração. A leitura da palavra é essencial. Só que a leitura da palavra sem oração, ela pode produzir frieza espiritual, apatia. Quando nós apenas lemos a palavra e não buscamos a Deus em oração, nós podemos cair na arrogância intelectual ou na arrogância espiritual. Se achar superior aos outros só porque a gente entende de doutrinas complexas. Mas o que a vida de oração de Jesus nos mostra é que nós precisamos orar até mesmo para ler a palavra.
Porque se Deus não revelar a palavra a nós, a leitura não vai passar disso, leitura. Agora, se orarmos com um coração sincero e lermos a palavra, a leitura vai muito além de mera leitura. Enquanto na palavra Deus fala conosco, na oração nós falamos com Deus. E eu tenho certeza que todos aqui estão cientes de que uma marca crucial em relacionamento é comunicação. Não tem como se relacionar com alguém sem se comunicar, sem conversar. Eu não tenho como dizer que eu conheço uma pessoa, que eu tenho uma proximidade com ela, se eu não converso com ela. Da mesma forma é com Deus. Para ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, é necessário conversar com Deus. E isso acontece na oração. Na leitura da palavra, Deus fala conosco. E na oração, nós falamos com Deus. E essa comunicação produz relacionamento. Um relacionamento íntimo. E Jesus tinha essa intimidade com Deus, porque ele cultivava uma vida de oração constante. Sua intimidade com o Pai era tão forte que ele disse, antes de ressuscitar Lázaro, quando ele estava orando: Pai, eu sei que sempre me ouves. E nesse momento, em Mateus 26, um dia antes da sua crucificação, não foi diferente. Mesmo na mais profunda angústia, Jesus sabia: o Pai vai me ouvir. E ele ouviu. Porque no relato que Lucas faz dessa passagem, Lucas descreve que um anjo foi enviado para confortar Jesus. Jesus sabia que Deus escutava ele. E porque estamos unidos a Cristo, nós podemos também ter essa certeza, que o Pai sempre nos ouve. Como o pastor já disse, só existem, se eu não me engano, são três coisas que fazem Deus não escutar a nossa oração, segundo a palavra. Ou nós não somos crentes, e Deus não escuta o ímpio, ou nós estamos em pecado, e Deus também não vai escutar a oração se estivermos em pecado, ou nós estamos brigados e intrigados com o irmão. E aí Deus também diz que não vai escutar a nossa oração. Mas, se somos crentes, não estamos andando em pecado, e estamos vivendo em amor uns para com os outros, Deus escuta a nossa oração. É isto que a palavra nos garante. Não há relacionamento com Deus sem oração. A segunda lição que aprendemos através desse texto, Mateus 26, é que precisamos de oração também, e principalmente, naqueles momentos de dificuldade e de grandes decisões. Quando Jesus estava para escolher os 12 apóstolos, era uma grande decisão, porque aqueles homens iriam estabelecer as bases da doutrina da igreja após a ascensão de Jesus. Ele passou uma noite inteira orando. No momento de dificuldade, de grande angústia, Jesus foi para o Getsêmani orar. E quanto a nós? E nós, em nossas grandes decisões? Nós temos buscado a Deus em oração? Eu não sei o que é uma grande decisão para vocês. Eu sei o que é uma grande decisão para mim. E essa grande decisão muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, um jovem que está solteiro, uma grande decisão para ele é decidir com quem ele vai se casar. Esta é uma grande decisão. Para tomar esta decisão, nós estamos orando? Para quem é adulto, por exemplo, já casou, está casado, talvez uma grande decisão possa ser mudar de emprego. Possa ser ir para outra cidade, ou talvez mudar de ministério aqui na igreja. Para tomar essa decisão, nós estamos orando? Novamente, eu não sei o que é uma grande decisão para vocês. Eu sei das minhas grandes decisões. E eu sei que para tomá-las eu preciso orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para Deus nos dar direcionamento. A quarta lição é que Deus também nos fortalece através da oração. Jesus, ele chega aqui no Getsêmani, no verso 36, perdão, no verso 36 ele chega. Só que no verso 38 ele diz para os seus discípulos dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus chega aqui angustiado. Só que no verso 45, após orar 3 vezes, orar por 3 momentos, ele volta para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. O traidor se aproxima. Vocês conseguem perceber a mudança que houve? Do verso 38 para o verso 45? Ele chega ali profundamente angustiado até a morte. Mas ele sai dali convicto,
tão convicto e tão forte que ele até encoraja os discípulos. Ele diz: levanta e vamos. Ele chega ali pedindo ajuda, pedindo: fiquem aqui, vigiem comigo. Mas ele sai dali dizendo: vamos embora. O traidor se aproxima, levantem-se, ele sai fortalecido. Cristo permaneceu constante na oração e foi fortalecido. Já os discípulos, por outro lado, dormiram. Eles sucumbiram à carne. E aí, perceba a diferença. Nos versos seguintes, a partir do verso 47, a gente vai ver a diferença que tem. Jesus está convicto, está firme. Chegam perguntando: quem é Jesus? Ele diz: sou eu. Ele não foge. Só que os discípulos que não oraram, dormiram, não vigiaram, o que é que eles fizeram? Meteram no pé, foram embora, saíram tudinho. Da mesma forma somos nós. Se não orarmos, se não buscarmos a Deus em oração, a gente não vai ter força para suportar as lutas e adversidades da vida, não. Quando chegar o primeiro aperto, a gente debandou. Quando chegar a primeira dificuldade, o primeiro problema que tem, vou-me embora. Quero saber mais desse negócio de ser crente, não. Nossa vigilância não terá valor algum sem a oração. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos orar para ser fortalecidos. Por último, a última lição que nós aprendemos sobre a oração aqui é que quando nós oramos, nós recebemos a Deus. O pastor John Piper, ele comenta que a grande finalidade da oração não é obter coisas de Deus, mas é obter e desfrutar do próprio Deus. E quando nós desfrutamos de Deus, nós desfrutamos da paz que Deus dá. Quando nós não oramos, além de ficarmos suscetíveis a fugir, como os discípulos fugiram, nós também ficamos fracos, sobrecarregados. A Bíblia nos exorta, em Filipenses capítulo 4 e em 1 Pedro capítulo 5, a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. A lançar aos pés de Deus o fardo das nossas ansiedades, das nossas solicitudes, das nossas preocupações. Quando nós não oramos, esse fardo fica acumulado em nós. E a nossa vida se torna pesarosa. Nós vivemos em constante agonia e ansiedade, sempre preocupados com o dia de amanhã. Por quê? Porque nós estamos carregando um fardo que não é para a gente carregar. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós não oramos, nós ficamos com esse fardo pesado das nossas ansiedades sobre nós, desnecessariamente. Porque a Bíblia nos garante que, quando apresentamos as nossas ansiedades diante de Deus, a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em outras palavras, quando tudo estiver difícil, a oração é a única coisa que pode manter a nossa mente sã, no lugar. Portanto, fortifica-te na oração. O último meio que eu queria falar é a comunhão. E aqui no texto de Mateus 26, a gente consegue perceber a importância da comunhão. Nós vemos que no momento de maior agonia, Jesus pediu aos discípulos que ficassem próximos. Jesus disse: fiquem aqui, vigiem comigo. Alguém poderia perguntar o que é que aqueles discípulos tinham a oferecer para Jesus. Em certo sentido, nada. Mas em outro sentido, eles podiam sim orar junto com Jesus. Eles podiam cantar louvores e salmos junto com Jesus. Eles podiam fazer companhia a Ele, cantar cânticos de esperança. Eles podiam fazer isso. E aqui nós percebemos a importância da comunhão. A comunhão também nos fortalece na graça. E mais uma vez, neste verso, a gente vê perfeitamente a humanidade de Cristo. A gente vê que de fato ele era humano como a gente é. Ele estava em profunda agonia, e na agonia dele, ele disse: fiquem aqui, vigiem comigo. Ele não disse: eu me garanto. Não, ele disse: fiquem aqui, vigiem comigo. Assim também devemos ser nós. Quando estivermos naqueles momentos de profunda agonia, de profunda tristeza, ficar sozinho não é a solução. Cristo nos colocou em um corpo justamente para a gente não ficar sozinho.
Quando estamos nesses momentos de profunda angústia e agonia, nós devemos buscar um irmão, buscar os irmãos e dizer: fique aqui comigo, vigie comigo, me ajude. Porque nesses momentos vai ser difícil até mesmo orar, até mesmo ler a palavra. Nesse momento você não vai ter força você não vai ter força nem para talvez ler a palavra, abrir a Bíblia. Você está tão triste, está desencorajado. Você fica só lá triste. Como costumam dizer atualmente, só existindo lá. Nesse momento ficar sozinho não é a solução. Nesse momento a solução é fazer como Jesus: fiquem aqui, vigiem comigo. E aqui nós aprendemos nesse texto 2 extremos pecaminosos que devem ser evitados. O primeiro extremo que deve ser evitado é aquele do egoísmo. É o contrário do que Jesus fez. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele poderia dizer: eu vou ali orar, vocês fiquem aí. Mas ele buscou ajuda. Ele buscou os discípulos para perto. Pelo contraste, o extremo que nós devemos evitar é o quê? Ficar sozinhos. Quando alguém entre nós passa por momentos de agonia e tristeza, a comunhão é o meio que Deus pode usar para transmitir graça, para fortalecer essa pessoa. Jesus não foi orgulhoso. Ele diz: fique aqui e vigie comigo. O extremo a ser evitado, o primeiro extremo a ser evitado é o extremo do orgulho. Autocomiseração, irmãos, é orgulho. Autocomiseração é aquele sentimento de você sentir pena e dó de si mesmo. E de você ficar se vitimizando. Isso é orgulho, porque você julga que o seu sofrimento é maior do que o do outro. Isso é um sinal de orgulho. Esse é o extremo que nós devemos evitar. Jesus mostra que, para nós, que quando estivermos em momentos de tristeza e angústia, não devemos nos fechar. Nós devemos nos despir do orgulho e pedir ajuda. Por exemplo, e isso é quando estiver em angústia, em tristeza, mas é quando estiver, por exemplo, na tentação. Digamos que aqui, por exemplo, algum adolescente ou jovem está lutando contra pornografia. Nesse momento que a tentação bater, não fique sozinho não. Se você puder, saia lá e vá. Você mora perto de alguém da igreja, vá lá, chame lá. Alguém: ei, não, eu vim aqui só para conversar. Se sentir confortável, fale mesmo: não, é que eu precisava sair de casa, porque eu estou passando por essa luta. Não fique só. Não fique só. Quando você está passando algum problema em casa, chegue para um irmão e diga: irmão, eu estou passando por isso aqui. Abra o seu coração. Os crentes, embora estejam unidos a Cristo, eles não receberam de Cristo onisciência, só Ele é onisciente. Eu não tenho como saber, o pastor não tem como saber, os presbíteros, os diáconos, os líderes, o irmão que está do seu lado não tem como saber se você está passando por uma luta, se você não abrir a sua boca e dizer para ele. Nós devemos evitar o orgulho e, se precisamos de ajuda, falar com o irmão próximo. Peça oração, peça ajuda, peça visita. Nós não podemos ser orgulhosos. Mas um outro extremo que nós também devemos evitar é o extremo dos discípulos. Jesus pediu ajuda, Jesus pediu oração. O que é que os discípulos fizeram? Dormiram. Dormiram. E muitas vezes isso acontece na igreja. Muitas vezes pessoas estão passando por momentos difíceis. Nós estamos cientes. E eu falo nós porque durante esse momento, Deus falou muito comigo sobre esse ponto. Às vezes eu sei que alguém está passando por uma dificuldade, mas nós simplesmente ficamos parados. Eu simplesmente ficava parado. Esse é um extremo que nós devemos evitar, porque isso é pecado. Não podemos fazer como os discípulos, simplesmente dormir e fingir que nada está acontecendo com a pessoa que está ali do nosso lado. Devemos ficar com os que estão abalados e vigiar com eles. Todos nós temos esse dever. Porque se todos nós estamos no corpo de Cristo, todos nós fazemos parte do corpo. O corpo não é constituído de pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, professores de escola dominical, não. O corpo é constituído por mim e por você.
Todos os crentes fazem parte do corpo. Não espere que a liderança da igreja venha saber para ajudar a pessoa. Você sabe, ajude. Todos nós temos esse dever. Todos nós fazemos parte do corpo. Se Jesus tivesse voltado, eu tenho certeza, se Jesus tivesse voltado do seu primeiro momento de oração e tivesse encontrado os discípulos orando por ele ali firmes, aquilo tinha sido um alívio para a tristeza dele. Mas quando ele olha e vê os discípulos dormindo, aquilo foi mais um fardo. Foi mais uma lapada. Meu Deus, eu já estou triste, esses discípulos que eu chamo, eles ainda estão assim. Meus irmãos, João Calvino comenta que embora Cristo não necessitasse da assistência de alguém, a indiferença por parte dos seus amigos mais próximos acrescentou um fardo pesado à sua tristeza. E para ajudar, às vezes a gente não precisa nem abrir a boca. Muitas pessoas precisam apenas que a gente tenha um par de ouvidos. Muitas pessoas às vezes só querem ter alguém para escutar lá o que ela vai falar. Ano passado, nós tratamos disso nos A-Groups dos jovens. E eu lembro que nos A-Groups eu citei um exemplo sobre essa questão de ouvir. Eu sei que este é um tema sensível e eu gostaria de pedir a compreensão dos irmãos. Eu nunca fiz terapia. Mas eu já conversei com algumas pessoas que fizeram, e essas pessoas que fizeram, eu não estou dizendo que todas são assim, eu não estou generalizando, mas estas pessoas que fizeram relataram que vão porque gostam de ter alguém para falar, para conversar. E pensando sobre este ponto nos A-Groups com os jovens, eu falei uma certa vez o seguinte: existem irmãos nossos que fazem terapia. Eu não estou dizendo que isso é pecado, certo? Não me compreendam mal, isso não é pecado. Mas, a partir do momento que eu sou crente, faço parte do corpo de Cristo, e eu preciso buscar ajuda fora, porque dentro eu não encontro ninguém para falar, isso mostra uma falha gritante nossa como igreja. Se eu consigo olhar para 300 pessoas e nesse meio de 300 pessoas eu não encontro uma pessoa que eu possa chegar e dizer, isso mostra que nós, seja a própria pessoa porque não confia no outro, ou seja o outro porque não se mostra confiável e não se mostra disponível, isso mostra uma falha gritante nossa como irmãos. Nós deveríamos ser os primeiros. Eu estou passando por uma dificuldade, eu deveria buscar primeiramente aqui, Eu tenho certeza que todos aqui que têm recebido revelação e iluminação da parte de Deus, da palavra, ensinamento do estudo bíblico, tem mais conselhos úteis e sábeis para dar do que qualquer pessoa que não é crente. Eu não estou dizendo, novamente, que ir fazer terapia é errado, não. Eu não estou dizendo isso, que é pecado, não. Mas eu estou dizendo que toda vez que nós enxergamos essas coisas, isto mostra que em algum momento nós estamos falhando como igreja. A comunhão é um meio de graça importantíssimo, essencial. E nós precisamos cultivá-la. A comunhão deve ser buscada, irmãos, de forma intencional. Da mesma forma que eu preciso ajudar os que estão em angústia e sofrimento, vigiando com eles, eu também preciso abrir minha boca e falar com o irmão pedindo ajuda, como Jesus fez. É ser intencional. A gente não pode tomar a comunhão como se fosse garantido. Eita, me converti hoje, amanhã eu sou o melhor amigo da pessoa. Não, eu tenho que cultivar isso. Eu tenho que buscar alimentar essa comunhão com os irmãos. Essa comunhão não é somente quando as coisas estão más. É também quando tudo está indo bem. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 10, diz para nós não cessarmos de nos estimular ao amor e às boas obras, sem deixar de nos congregar. Quando nos reunimos, deixemos o espelho em casa. A comunhão precisa ser intencional. Vamos passar a olhar mais para os irmãos. Daqui a alguns minutos esse culto vai terminar. Quando esse culto terminar, não corra para casa como o diabo corre para a cruz, não. Corre da cruz, não. Pare 5 minutos, 10 minutos, gaste tempo e fale com o irmão que está do seu lado.
Dê a paz do Senhor, procure falar com Ele. Nem que seja para dizer, irmão, ore por mim. Estou passando por uma luta. Mas fale, busque, nós devemos cultivar essa comunhão. Nós estamos vendo o nosso Salvador cultivando essa comunhão. Nós precisamos cultivá-la. Para incentivar uns aos outros, nós precisamos nos conhecer. Isso não será feito se eu entrar e sair da igreja sem buscar essa comunhão. Uma coisa que aumenta e estreita laços muito são os agrupos. Que a gente está ali, aqui a gente está em, não sei, 200. É difícil falar com 200 pessoas. Mas num agrupo, às vezes, a gente está em 5. É fácil demais falar com 5 pessoas, né? É fácil. Os agrupos. Então, vamos buscar estes meios que fortalecem e alimentam a comunhão, porque nós precisamos dessa comunhão. E enquanto eu estava fazendo esta pregação, eu lembrei do irmão Anchieta. Não sei se todos aqui conheceram. O irmão Anchieta foi um irmão que passou pela nossa igreja. Ele faleceu já há algum tempo, já. Bastante tempo, eu acho. Mas o irmão Anchieta, ele tinha uma prática que era espetacular. O irmão Anchieta, ele costumava sentar mais ou menos ali, onde está Joselito, Magna, aqui do meu lado esquerdo, né? De vocês ao lado direito. Só que ele não ficava só ali. Ele ficava ali 2, 3, 4 meses, no máximo. Ele ficava ali o tempo suficiente para conhecer as pessoas que estão ali. Porque quando você está sentado ali, você vai conhecer as pessoas que normalmente sentam ali, passam por ali, né? Essas pessoas são as primeiras pessoas que você vai dar a paz do Senhor. A pessoa que está lá do outro lado, ela provavelmente vai sair mais rápido do que você, né? Talvez. Então, as pessoas que você tem mais chance de conversar e desenvolver ali uma conversa, logo após o culto, são as pessoas que você senta próximo. Aí o irmão Anchieta sentava aqui, 2, 3, 4 meses e tal, ele sempre sentava ali. Aí do nada o irmão Anchieta ia lá para trás. Lá onde está o diácono Heraldo. Lá atrás. Aí a gente, oxe, o que é que o irmão Anchieta fez? Por que ele foi para lá? Ele sempre sentava aqui. Aí o irmão Anchieta dizia, não, porque vocês eu já conheço. Vocês eu já tenho essa intimidade, eu já sei o nome, já sei a família, já sei as coisas. Eu preciso agora é conhecer o restante. Então ele ficava. Irmãos, quando eu olho para um exemplo desse, eu digo, meu Deus do céu. Como eu preciso melhorar, meu misericórdia. Às vezes a gente fica encantado com os testemunhos desses grandes homens de Deus que a gente fica vendo ao longo da história. Mas existem grandes homens e mulheres de Deus aqui na nossa igreja, fazendo coisas como essa, coisas que a gente pensa, é tão simples. Mas cultivando a comunhão. Cultivando a comunhão. Nós devemos cultivar essa comunhão. Fortifica-te na comunhão. Portanto, fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo, pela palavra, pela oração e pela comunhão. Nós precisamos ser fortalecidos durante toda a nossa vida. Olha o exemplo de Timóteo. Serve fiel, dedicado. 15 anos ali, ó, sol e chuva com Paulo. Era perseguição, prisão, plantação de igreja. Era na Grécia, era em Roma, era em todo canto. Galácia, firme ali. Só que agora estava enfraquecido. Nós temos a necessidade do poder de Deus. Nós temos necessidade da graça de Deus, que ela flua até nós diariamente. E por isso nós precisamos nos colocar nesses caminhos por onde a graça passa. A Bíblia, a oração e a comunhão. Nós precisamos ir até esses locais. E esses locais a gente às vezes não precisa nem sair de casa. Nós temos que renunciar àquilo que nos afasta dos meios de graça e buscar a Deus. Nós temos que desligar a internet por um momento, fechar a porta do quarto, ler a palavra e dobrar os nossos joelhos. Mas nós também temos que, muitas vezes, abrir a porta de casa para receber outros e cultivar a comunhão e a edificação mútuas. Abra a porta de casa, receba um agrupe, traga os irmãos para perto, cultive essa comunhão. Por fim, eu concluo com 2 promessas do nosso Senhor, presentes na Sagrada Escritura, a revelação dele para nós. Em Jeremias 29, 13, Deus diz:
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós confessamos, Senhor, diante de ti, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Nós somos carentes, Senhor, da tua graça. Nós somos carentes do teu poder, Senhor. Senhor, nós precisamos, Senhor, de ti, Senhor, mais do que o ar que estamos respirando nesse momento, Deus. Nós carecemos da tua graça, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, Senhor, em que trocamos, Senhor, a tua palavra, em que trocamos, Senhor, a oração, em que trocamos, Senhor, o culto com os nossos irmãos, a comunhão com os nossos irmãos, por qualquer outra coisa, Senhor, que não traz edificação. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos fortalece, nos fortifica, Senhor, na graça. Que possamos, ó Deus, como foi lido, Senhor, no início deste culto, ó Deus, não endurecer o nosso coração, mas que possamos, Senhor, ser prontos para obedecer e para te buscar, Deus. Opera, Senhor, e continua, Senhor, a derramar da tua graça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.